Converso Verso ao Rei é o nosso primeiro filho, né? É um nome especial, esse álbum, Converso Verso ao Rei. Esse converso, ele tem um duplo sentido de converso de conversão pela ação de Deus, pela graça do Senhor, e o converso de ter o verso, que também é por graça. Esse nome, ele também está ligado a Isaías 6, né? Está ligado à questão da realeza intrínseca ali. Não seria possível gravar sem a ajuda desses irmãos, sem o comprometimento que eles tiveram, né? Eu e minha esposa não teríamos verba para estar gravando se não fosse eles estarem nos ajudando nisso, acreditando de alguma forma, apoiando. E as músicas vieram com essa carga junta também, né? Inclusive, algumas canções surgiram de acontecimentos que vivemos juntos. Então, é um diferencial, com certeza. Com certeza. Tanto na questão musical, onde eles puderam trazer as influências deles para o álbum, né? De black, de música brasileira, de erudito, de jazz. Eles trouxeram a musicalidade deles e complementaram aquilo, né? De maneira muito carinhosa, muito comprometida. Então é um diferencial, sim, do início ao fim. Do início ao fim. Então, o meu tempo de infância no Rio, eu tive muito contato com os tipos de samba, né? Tive muito contato com a música afro também. Se tem algo que tem muito claro nesse álbum, uma influência afro, sim. Foi que você misturou tudo, mas não perdeu a essência do lance brasileiro, da música brasileira, sabe? Que você usou orixá, né? Pode crer. Você usou bastante ritmo, que é característico da nossa cultura, né? Então foi isso que mais me chamou a atenção e foi um desafio para mim. E eu gosto de ser desafiado e quebrar a fronteira, né, de só estudo jazz, só jazz. Não, tem mais aqui, tem uma bíblia de informações musicais que a gente pode estudar. E foi aí que eu comecei a ouvi muita coisa. Você me mandou as guias, me mandou influências, isso me ajudou muito. Mas mesmo assim foi um baita desafio. O convite veio já depois de um tempo, já que a gente estava se encontrando em casa, eu e o André. E aí estava vindo uma avalanche de músicas, assim, o André estava frutífero pra caramba, se assim posso falar. Estava trazendo bastante coisa, ele estava bem empolgado, as coisas estavam assim, nossa, minando na cabeça dele. E a cada semana que a gente se encontrava, a cada dia que a gente se encontrava, ele sempre trazia algo novo. Eu acho que nessa primeira leva, uma das músicas que uma das primeiras até é Genuíno. E aí nesse caminho as coisas iam germinando, iam nascendo tudo. E eu lembro do dia que ele chegou e para mim falou, cara, eu vou gravar essa música. Bom, eu lembro que uma manhã de um sábado, ele foi lá conversar comigo, me fazer um convite. E nesse convite ele falou do projeto do álbum, né? Na época eu estava estudando piano clássico, erudito,
nada popular. Na verdade, fazia um tempo que eu não estava com contato com música brasileira. A primeiro momento eu tive que rejeitar. Mas engraçado que ele não desistiu. Ele voltou, me fez outro convite, e ficou persistindo e tudo mais. E aceitei, fiz um teste. No primeiro encontro eu furei, falei que ia e não fui. Mas mesmo assim ele não desistiu, continuou. E até que aconteceu da gente fazer um som juntos, né? Conversar sobre. E a gente trocou ideia sobre várias coisas, menos sobre o projeto do álbum. E aquele dia eu fui tocada, assim, para poder entrar, de corpo e alma. Porque eu percebi que a ideia era muito além de tocar, ou muito além de fazer mais um som, de fazer mais uma música. A gente pega uma referência, por exemplo, que o André tem, com uma referência que eu tenho, e com a referência que, sei lá, o tecladista, o pianista teve, com o do sax e o contrabaixista, 2 contrabaixistas, 3 contrabaixistas diferentes, e unir toda essa salada de informações é um pouco complexa, mas quando a gente faz um trabalho que a gente gosta, acaba que no fim fica mais fácil. Então, o conceito do trabalho do André se resume a feeling, se resume a experiência ou uma grande amizade, que ela é maior que quase todas essas coisas que a gente conseguiu unir aí. Então, já na primeira conversa já que tive com o André sobre o projeto, ele explicou a ideia, o conceito do álbum, e ele citou o texto de Isaías 6, que fala a respeito da visão que Isaías tem, falou da questão da realeza, mas de tudo isso, algo assim que ele falou que marcou foi a questão da contemplação, a ideia de contemplar. E esse foi o norte que a gente teve para desenvolver o projeto, né? Tudo foi assim baseado nessa ideia de contemplação. Porque muitas vezes a gente tem a ideia da contemplação do homem contemplando Deus, só que tem um movimento contrário também, né? De Deus se revelando para o homem, para que assim ele possa ser contemplado e adorado. E em seu tempo apesar de a gente trabalhar muito com música, que na verdade foi o que me chamou muita atenção quando eu te vi naquele primeiro vídeo, apesar de ser música, era uma música muito diferente do que eu já tinha trabalhado. Tinha gravado muita coisa já, mas esse tipo de música com uma letra mais rebuscada, poesia mesmo, eu ainda não tinha feito. E sempre gostei demais de música brasileira, e eu sei que você tem essa veia brasileira, que tá nas músicas, né? Isso foi muito importante, levando para o lado musical, que para mim foi uma linguagem totalmente diferente do que eu já tinha trabalhado. Então, isso foi sensacional, assim, para mim foi muito bom. prestaremos conta quando a trombeta tocar. Prestaremos conta. A autenticidade, ela não é a alma do negócio, mas ela é o espírito da coisa.
né? Então, visto que nossa autenticidade é Cristo, falar sobre uma outra inspiração, sem ser a contemplação de Cristo ou Cristo agindo em nós, é um tanto quanto difícil assim para mim. Cristo por completo, Cristo nos vínculos de amizade, né, nas letras, no tempo em que passávamos juntos no estúdio, né, e de transmitir Cristo. Então, assim, se tem alguma inspiração paralela, podem ser textos paralelos, mas Cristo, centro. Montamos um conceito, né, do trabalho que consiste de tudo que ele sente e ele consegue expressar, né, no instrumento. E foram anos que ele foi lapidado, que a música moldou a forma dele se expressar. Ele consegue, hoje, mostrar pra gente o quão ele tem de feeling, né? E espiritualmente a gente tem cada vez mais vislumbrado e tido mais proximidade com a questão da soberania, da grandeza de Deus, até em questão das nossas limitações. Eu falo nossas, mas eu estou falando de mim mesmo, das minhas limitações técnicas em algumas coisas, onde a gente sente claramente Deus conduzindo cada nota, cada batida, enfim, de acordo assim como Ele tem nos guiado e nos compelido a essa sensibilidade ao ouvir. Assim, é a primeira vez que eu gravo um álbum e tenho contato com esse estilo de música, né? Porque é totalmente diferente de tudo que eu já toquei. Então esse é o maior desafio. A gente tem que ouvir muita coisa que nunca ouviu, estudar muita coisa que não chegou a estudar, né? E trazer a sua essência, depois que você ouviu tudo aquilo, trazer a sua essência, a sua característica, o seu som na música, para não soar fora ou ficar algo estranho. Você tem que encaixar o seu espiritual, unir com a música para trazer o seu som na música para somar com o álbum. E isso foi um desafio. Além de criar a música entre amigos, né? Para mim foi tão abraçador, tão acolhedor, mas tão sério também. Era um som que se tratava de algo tão rico, né? E a causa era Cristo, assim. Aí eu percebi que era algo não só mais da minha vontade, mas também, principalmente, algo da vontade de Deus, assim. Então foi tudo muito novo. E aí ele foi me apresentando vários sons e aquilo foi me envolvendo de uma maneira que eu enxergo que foi um divisor de águas na minha vida. Porque foi a partir de então que eu retomei essa paixão, esse amor pela música brasileira também. Então a gente pega aquele quadro preto, né, que tem na capa, que simplesmente representa a nossa limitação humana, né, a nossa condição de pecado que limita a gente. Isso faz com que a gente não consiga contemplar o eterno. Só que Deus, num movimento de graça, num movimento de amor e misericórdia, Ele vem até nós e se revela. E essa revelação, ela transcende os nossos limites, a nossa limitação, a nossa
pecaminosidade e faz com que a gente tenha experiências únicas e singulares, né? Por isso as pinceladas artísticas, porque a gente acredita que Deus é um Deus criativo e que se revela de maneira criativa para cada um, para cada indivíduo. Isso faz com que tenhamos também experiências únicas e maravilhosas da grandeza e da realeza de Deus. De 0 a 10, a importância é 11. Por ser um trabalho que eu gosto, um estilo de música que eu gosto, uma metodologia de montar a música que eu gosto e um cliente, um amigo, uma pessoa que eu amo. O sacrifício agradável a Deus como sendo, né, nosso culto racional, isso mudou de fato a forma de compor, mudou minha vida. Foi uma libertação, com certeza, uma renovação da mente, uma transformação pela renovação da mente. Então, cantar sobre Deus, né, e também expor a miserabilidade humana, né, essa necessidade, né, toda essa ação de Deus que é a única forma, né, por qual o homem pode ser salvo. Na verdade, eu creio que é um legado que vários outros músicos e bons artistas brasileiros têm deixado no decorrer dos anos, fazendo uma boa arte, uma arte bíblica, né? Então eu me vejo assim agraciado por Deus de compor, de Deus me dá isso, né? De compor e poder fazer parte aí, né? Pegar esse estandarte do Evangelho junto com essa longa trajetória que vários outros irmãos já fizeram. Isso é muito importante, muito importante. Eu vejo como um legado. Assim. É uma das vertentes, sim, né, como artista, mas posso dizer que é a principal, mas fora escrever a poesia, né, fora a arte do bonsai, que eu gosto muito também, em todas as vertentes artísticas eu sou um bebê. Quando eu olho para o trabalho de muita gente, eu só estou aí, de alguma forma, pela graça de Deus mesmo, né? Não de alguma forma, mas pela graça de Deus, seguindo, buscando edificação da igreja, compartilhando, né? E a missão, de fato, é pregar o Evangelho. Bom, a expectativa é de uma contribuição para com a igreja, uma contribuição artística, né? Eu acho que essa é a maior expectativa, de poder compartilhar isso, né? De uma maneira sã e comprometida mesmo, né? Comprometida com a palavra de Deus, né? Comprometida em servir também. Essa é a maior expectativa. É um trabalho que a gente pode respirar assim e falar, nossa, a gente conseguiu colocar todos os nossos anseios, sentimentos e expressar esse trabalho. E eu me senti privilegiado, sim, em Deus eu me senti muito privilegiado em fazer esse trabalho. Posso considerar que foi um marco na minha vida. Vou levar isso pro resto da vida e com muita leveza. As amizades são antigas e elas ficaram mais fortes ainda depois desse período onde a gente se via constantemente, né? Então, eu terminei, né, comecei o álbum com amigos e terminei o álbum com amigos mais chegados que irmãos.
pausa para tirar um mosquito. A gente faz os cortes. Foi bênção. Thank